Então, turma, vamos começar o nosso curso, nossa primeira semana, né? Então, vamos começar com a introdução à lógica de programação. E, apesar de vocês não conhecerem ainda o que é a lógica de programação, a lógica, ela já é bem conhecida por todos, né? Nós raciocinamos logicamente, né? O ser humano é um ser racional, ele raciocina logicamente. Então, lógica é o processo de encadear e pôr em ordem pensamentos em uma sequência para atingir um determinado objetivo. Nós fazemos uso dela no dia a dia, né? Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, nós estamos sempre agindo de forma lógica, né? Então, se a gente quer ir ao trabalho, né? Então a gente segue, vamos organizar a nossa rotina, organizar o nosso tempo de forma lógica, né? Até chegar a esse objetivo de ir ao trabalho, né? E se esse objetivo ele foi atingido, dizemos que as ideias elas foram ordenadas em uma sequência lógica, certo? Então, uma sequência lógica é uma sequência de ações, né, que nós tomamos em que após a execução dessas ações nós atingimos algum objetivo. Por exemplo, um exemplo de uso da lógica no nosso dia a dia. Imaginamos que nós precisamos fritar um ovo, né? Então, que ações, né? Que passos, que instruções nós precisamos executar para atingir esse objetivo de fritar um ovo, né? Qual é o passo a passo? Qual é a sequência de ações, né? Qual é a sequência de instruções que eu devo obedecer, que eu devo fazer, né? Então, as instruções, nós temos algumas instruções aqui, como pegar o ovo, quebrar o ovo, pegar na frigideira, certo? Mas essas instruções, elas precisam estar em uma sequência lógica, né? Devemos ordenar esses pensamentos, essas ideias, de forma que esse objetivo seja atingido. Então, um exemplo de uma sequência lógica para fritar um ovo seria quebrar um ovo na frigideira, depois esperar 5 minutos e então apagar o fogo. E aí o ovo estaria frito lá na frigideira. Mas será que essa sequência lógica, né, ela está bem entendida? Será que nós vamos atingir o nosso objetivo se a gente seguir essa sequência lógica? Ela está ordenada de forma correta? Então, o que podemos falar sobre o entendimento e o resultado dessa solução, né? O que a gente pode dizer é que ela não está muito clara, né? Porque ordenamos em 3 passos muito simplificados, né? Nós precisamos detalhar mais, de forma mais clara, lógica e precisa, né? Esse é o problema da linguagem natural, né? Então, nós expressamos aqui passos, né, utilizando a nossa linguagem natural, que é a linguagem humana, né? Quebrar um ovo na frigideira, certo? Mas será que eu não precisaria adicionar manteiga nessa frigideira antes de quebrar o ovo, certo? Esperar por 5 minutos, né? E apagar o fogo. Então, não está muito bem detalhado o procedimento de se fritar um ovo, certo? Esse é um problema da nossa comunicação humana, né? Ela não é precisa, não é clara, certo? Então, para que a gente consiga resolver problemas, né? Solucionar problemas em uma sequência lógica, nós precisamos nos expressar de forma clara, lógica e precisa. Poderíamos até tentar melhorar essa sequência lógica aqui. Como? Primeiro passo, a gente poderia primeiro acender o fogo, certo? De uma das bocas do fogão, né? Porque sem o fogo eu não vou conseguir fritar o ovo. Depois colocaríamos uma frigideira na boca do fogão, que está acesa, logicamente. Não vou colocar na outra que não está acesa. Depois nós colocaríamos uma colher de manteiga. Então eu havia falado que a gente precisaria de manteiga, mas mesmo assim ainda foi impreciso, porque eu não falei o quanto, né? Nesse caso aqui eu já falei uma colher de manteiga na frigideira. Depois quebrar o ovo na frigideira, certo? E deixar no fogo por 5 minutos. Depois apagar o fogo.
Então, observe que nós já tentamos melhorar aqui a nossa sequência lógica, né? Pode ser que essa sequência de passos aqui seja mais bem sucedida do que a anterior, mas ainda assim nós temos algum problema com essa linguagem aqui, né? Com a linguagem natural. Por exemplo, eu esqueci aqui de colocar o sal. Eu sempre esqueço de colocar o sal no ovo. Então, eu iria fritar o ovo, né? Mas não ia estar salgado. E aqui onde eu coloquei quebrar um ovo na frigideira, será como essa forma de quebrar o ovo na frigideira, né? A gente sabe, a gente usualmente, a gente sabe, somos acostumados a fritar ovo e sabemos como é quebrar esse ovo na frigideira, né? Mas será que eu não poderia jogar o ovo com casca e tudo? Será que não precisaria dizer quebre o ovo e coloque na frigideira somente o conteúdo, né? E joga a casca fora, né? Então vejam que a linguagem natural ela é um pouco imprecisa, né? E o grande problema é que os computadores eles não entendem a nossa linguagem natural, né? Então como é que nós vamos resolver problema com o uso do computador, né? A gente precisa, né, encontrar uma maneira de descrever esse problema, qualquer problema, de forma clara e precisa. Então nós já vimos que a linguagem natural não seria uma boa sugestão, né? Porque nós já vimos que ela é ambígua, imprecisa, né? Então não seria. Então a gente precisa de uma forma. Então vamos ver nos próximos slides como, né, como seria que a gente conseguiria isso, como resolver problemas com o computador, né? Então, devemos encontrar sequência de passos que permitam que o problema possa ser resolvido de maneira automática, né, e repetitiva. Então, essa sequência de passos, né, devemos pensar logicamente no programa e organizar uma sequência de passos, sequência de ações a serem tomadas, de forma que eu solucione meu problema. Só que essa solução, né, essa sequência de passos que nós vamos tomar, ela tem que sempre ser de forma clara e precisa. E já vimos que com a linguagem humana nós não conseguimos isso, né? Essa sequência de passos é chamada de lógica de programação. Então quando nós temos um problema e conseguimos pensar logicamente, né, como resolver esse problema, seguindo uma sequência de passos de forma clara e precisa, né, nós estamos aqui desenvolvendo uma lógica de programação, né? Então, a lógica de programação ela é a técnica de desenvolver sequências lógicas, né, desenvolver algoritmos para atingir determinados objetivos, mas obedecendo certas regras, né? Então, existem umas regras de como construir essa sequência lógica, né? Como construir esses passos, né? Não é assim tão arbitrariamente. Então, o que seria programar, né? Programar é a arte de solucionar problemas com o uso do computador, né? E a solução de problemas, ela requer habilidade de formular questões, pensar criativamente sobre soluções possíveis e expressar uma solução de forma clara e precisa. Então, programar nada mais é do que pensar logicamente, estar diante de um problema, certo? E pensar logicamente na sequência de ações, na sequência de instruções que você deverá construir para resolver esse problema, né? E essa sequência de instruções tem que ser ordenada de forma lógica, de forma clara e precisa. Também podemos dizer que programar é a arte de desenvolver algoritmos e implementá-los em uma linguagem de programação. Na próxima aula nós vamos falar um pouco mais sobre algoritmos e até a próxima aula.